exaltar o nosso Deus e uma responsabilidade muito grande para mim. Substituir aqui o Gabriel, mas a palavra é de Deus e ela jamais voltará vazia. Amém? E estamos vivendo em um tempo muito difícil, em que a igreja de Deus ela precisa se posicionar, ela precisa se orientar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o livro sagrado. Estamos vivendo um tempo em que a igreja ela não sabe se ela se aviva ou se ela se apostata da fé, se desviar, se afastar da fé. E quando a gente busca na palavra de Deus e a gente vê algumas passagens e a gente acha pesado aquela passagem, né? A gente fala assim, não, essa passagem aqui ela foi uma pancada. E às vezes a gente não tem coragem de encarar aquilo como para mim. Essa passagem é para mim. E lá em Hebreus no capítulo 10, a partir do verso 23, Hebreus capítulo 10, do 23 ao 30. Amém? Então nos fala assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixamos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora, como o dia está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusar a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança é minha, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos por tua palavra, Senhor. Que a tua palavra fale aos nossos corações, que possamos, ó Deus, compreender o recado que o Senhor tem para as nossas vidas. Que os nossos corações, ó Deus, estejam atentos, Pai, que nem o cansaço, Senhor, venha tirar o foco, que venha nos desviar a atenção de Ti. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto é um texto muito profundo em que ele fala que a gente deve se apegar. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. E o que professamos? Esse é um ponto principal. O que nós professamos? A gente foi no evangelismo e eu estive conversando com o irmão Marcos, de lá, né? Um irmão, uma bênção, vai começar o curso de teologia também. O pastor João já está lá, né, fazendo os discípulos. E um ponto que ele falou comigo foi assim: o pessoal daqui é um pessoal educado. Não é aquele pessoal que a gente entrega um folheto e eles embrulham assim na frente da gente e joga, né?
e nem maltrata, mas também não aceita o Evangelho, mas também não procura a palavra, sempre na religiosidade. E uma coisa que a gente observa em vários países, principalmente a questão da educação, existem países que eles sobressaíram muito na questão da educação, no estudo. Então eles têm muita educação, joga lixo na rua, né? Todo mundo estudado, forma, aquela coisa toda. Mas ter o conhecimento desse mundo, as filosofias desse mundo, não faz ninguém puro, não faz ninguém santo, não traz a salvação. A gente vê alguns países igual a Noruega, Finlândia, esses países que eles se desenvolvem muito, e às vezes chega num ponto em que Deus não é mais necessário. E eu fiquei meditando nisso. As pessoas, elas não desfazem de nós, mas desfazem de Deus. Talvez fosse melhor se eles embrulhassem ou rasgassem aquele panfleto, aquele folheto e jogassem no chão, mas depois tivesse um arrependimento. Por que eu fiz isso? Até porque lá naquela cidade, né, o padroeiro tem Divino Espírito Santo, né? Nas casas tem a bandeira lá com a pomba, né? Pomba branca. Então, e eu fiquei meditando naquilo, porque a palavra, ela fala, nos apeguemos, sem vacilar, à esperança que professamos. E qual a esperança que as pessoas têm em não servir o único Deus verdadeiro? E quando a gente vai analisar e a gente vai estudar um pouco sobre a vida das pessoas, das cidades, dos locais, estados e assim por diante, a gente vai vendo que as pessoas, elas têm fé, elas têm uma certa esperança, né? Só que esperam o material e tem fé naquilo que pode ser tocado. E o nosso Deus é o Deus invisível mais real, é o que a palavra nos diz, amém? Então, mas o que difere aquelas pessoas que elas não nos maltratam, mas não aceitam o nosso Senhor, de nós, se conhecemos a verdade e muitas vezes ignoramos? Será que é muito diferente? Às vezes a gente tenta se justificar nos erros dos outros. Não é assim, irmãos? A gente tenta se justificar. E aqui o texto ele fala, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Então, eu tenho que pensar como eu devo motivar a irmã Vânia, como eu devo motivar o irmão Alisson, como eu devo motivar o irmão Kelvin. E às vezes a motivação é uma coisa impressionante, né? E até o Gabriel, ele pregou aqui um tempo atrás sobre a questão da motivação. É o motivo, vamos dizer assim, né, a tradução, bem a grosso modo falando, é o motivo da sua ação. Qual o motivo da sua ação? Que motivo você teria para fazer isso? E às vezes quando se fala no evangelismo, né, sair às ruas, bufetar e aquela coisa toda, e a gente fica, eu estou desmotivado. Estou desmotivado de servir a Deus. Então, se eu não tenho motivação para mim, como que eu vou motivar os outros, como está no texto aqui, né? Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Motivar na prática do amor. Se eu não tiver amor, lá em Coríntios ele fala, e se eu não tiver amor? E se eu não tiver na prática de boas obras? Graças a Deus que a igreja ela tem entendido o recado de Deus e tem ajudado, tanto é que a gente, o Gabriel falou aqui da oferta, né, que nos ajudou muito, mas
a caminhada, irmãos, ela não foi só esse movimento. Quando a gente fala sobre avivamento e sobre a apostasia, a gente olha com um olhar geral. Irmãos, as pessoas elas estão mais motivadas e animadas a servir a Deus, ou elas estão se afastando mais de Deus? Parece que estão se afastando mais, né? Quando a gente pega, por exemplo, tudo que tem acontecido só em Brumadinho, né, desde aquele rompimento da barragem, parece até cansativo, irmãos, mas a gente tem de lembrar as coisas. Com tudo o que aconteceu, as pessoas se avivaram, se aproximaram mais de Deus, ou se apostataram de Deus, afastaram, abandonaram a fé, buscaram outras coisas. Não foi isso? Não é isso que tem acontecido? O importante da gente colocar sempre a palavra de Deus como regra e prática é que ela nunca erra, ela nunca falha. E se algum de nós se desviar do caminho da verdade, o que a palavra nos fala? Nós devemos tentar resgatá-los. Não é isso? Tentar resgatá-los. E não se enfraquecer nos erros uns dos outros. Se os irmãos forem me seguir, os irmãos vão cair o tempo todo. Mas, irmão Alexandre, você caiu o tempo todo e está aqui na frente falando? Porque só existe um que não cai, que é Cristo Jesus. O Gabriel cai. Está até tossindo, né? Está gripadinho. Mas, irmãos, a palavra é viva e nós vamos passar. Talvez daqui a uns dias eu possa não estar mais aqui. O Gabriel pode ir para um missionário, pode acontecer qualquer coisa. Mas e a igreja? E a igreja? Lá em 2 Tessalonicenses, ela fala um pouco sobre a vinda de Cristo. E muitas vezes nós pensamos que Cristo ele pode voltar hoje. Eu sempre tenho falado isso, irmãos. Por que eu sempre tenho falado isso? Engraçado que tem lugares que eles falam as mesmas coisas todos os dias, todos os cultos, né? E as pessoas estão ali, né? Vende tudo que você tem e traz aqui para a igreja, e você sabe, todo dia isso, as pessoas vão lá, aquela coisa toda. Mas às vezes algumas coisas nós devemos repetir aqui na igreja. Muitas pessoas, elas estão se afastando da fé, porque elas têm um pensamento assim, Jesus Cristo, ele está voltando, e ele vai levar sua noiva, e se eu não subir na primeira chamada, eu subo na segunda. Se eu ver que o Gabriel desapareceu, aí eu vou firmar meus passos. Se alguns irmãos aqui sumirem, então agora eu vou servir a Deus. A igreja foi arrebatada e eu fiquei para trás. Então tem muitas pessoas que pensam nisso. Eu vou na segunda chamada. Irmãos, é isso que a gente deve tomar cuidado. O povo de Israel, ele errava dessa forma. Lá em 2 Tessalonicenses fala que o Senhor não volta antes da apostasia. E uma coisa que aqui não falou no texto de Tessalonicenses, né? Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem que receberam uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelos que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, que as pessoas se afastando de Deus, abandonando a fé. E venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Irmãos, então o texto está falando que vai acontecer essa apostasia, essa rebelião. As pessoas rejeitando a Deus. E uma coisa
que nós devemos também sempre meditar. A gente evangeliza, nós não salvamos. Não é isso, meu amigo? Quem convence a pessoa do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. E o único modo de redenção é pelo sangue de Cristo. E para sempre é exaltado. Amém. E por que eu estou falando isso? É uma mensagem que Deus, Ele sempre fala ao meu coração. Lá em Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 12, ele fala assim: então recebi essa mensagem, vai lá, a partir do 12, né? Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, suponhamos que o povo de uma terra tivesse pecado contra mim, e eu levantasse a minha mão para esmagá-lo, cortasse o seu suprimento de comida e enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Ou suponhamos que enviasse animais selvagens para invadir a nação e tornar a terra tão desolada e perigosa que ninguém poderia passar por ela. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Apenas eles seriam salvos, mas a terra seria arrasada. Ou suponhamos que eu trouxesse guerra contra esta terra e enviasse exércitos inimigos para destruir tanto pessoas quanto animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Apenas eles seriam salvos. Ou suponhamos que eu derramasse a minha fúria ao enviar uma epidemia sobre a terra, e essa doença matasse tanto pessoas quanto animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel ou Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua justiça. Agora sim, diz o Senhor soberano, como será terrível quando esses 4 castigos terríveis, guerra, fome, animais selvagens e doenças, caírem sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo, seus animais. Contudo, haverá sobreviventes que se juntarão a vocês no exílio na Babilônia. Vocês verão com os próprios olhos como eles são perversos. Se sentirão consolados diante da calamidade que eu trouxer sobre Jerusalém, quando se encontrarem com eles. Entenderão que não foi sem motivo que fiz essas coisas a Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. Amém? Então, nesse texto, o que o Senhor está falando, no contexto, um pouco antes, vai falar sobre o tanto que Israel estava adorando ídolos, o tanto que Israel abandonou Deus e estava adorando os ídolos. E quais ídolos são esses? Quando a gente vai estudar a história de Israel, o primeiro que a gente vê é lá no deserto, no bezerro, além dos que foram adorados no Egito. Quando saíram do Egito era para abandonar toda aquela prática de ídolos. E, irmãos, a gente começa a abandonar a Deus quando a gente começa a se colocar como o centro. O que eu penso, a minha vontade, os meus desejos, o que eu acho. Quem nunca ouviu uma pessoa falar, mas eu acho. Está contra a palavra. A gente falou isso hoje na classe lá, Mas eu acho, O eu acho, muitas vezes, está acima da palavra de Deus. E quantas vezes nós mesmos não falamos isso? Eu acho.
E muitas vezes esse eu acho nosso, às vezes, ele é baseado na vida de uma outra pessoa. E enquanto nós devemos basear nossa vida em Cristo, o nosso exemplo, o nosso alvo é Cristo. E aqui, esse texto, Deus ele falou várias vezes com o povo de Israel: olha, firma o passo, se achegue a mim. Vocês serão luz das nações. Isso soa bem familiar, né? Luz e sal, né? Então, quando Deus chamou Israel, Ele chamou Israel para ser a luz das nações. Era para Israel exaltar tão grandemente Deus, a ponto das nações estremecerem. Quando o povo de Jericó viu que os israelitas estavam chegando do outro lado do rio, eles começaram a se apavorar, porque algumas pessoas estavam falando assim: olha, Deus deles é poderoso demais, você tem que ver o que ele fez no Egito, que era a maior potência naquela época, né? Vocês têm que ver o que ele fez no Egito, vocês têm que ver o que ele fez com os amalequitas no deserto, com os moabitas no deserto. Vocês têm que ver. E por que eles venciam? Porque eles obedeciam a Deus. E aquilo soava como uma trombeta quando o povo de Israel se aproximava. Era como uma trombeta soando. E aquelas pessoas começavam a temer. Porém, Israel começou a errar, começou a falhar. E eles começaram a ser debochados. O Deus de Israel começou a ser debochado. Quem aqui nunca ficou assim, de uma certa forma, irado quando uma pessoa debocha de Jesus Cristo ou debocha de Deus? Às vezes a gente quer ser o advogado de Jesus, né? A gente fica irado e fica aquela coisa toda, né? Mas Jesus é o nosso advogado. Mas quando a gente sente, né, essa indignação, isso é bom, irmãos. A gente não pode brigar, discutir com a pessoa. Mas quando alguém está ofendendo aquele que criou todas as coisas, sem motivo algum, é como se a gente estivesse lá no Calvário, indignados, por Jesus estar sendo levantado ali pelos nossos pecados. Mas muitas vezes a gente fica indignado pelo que os outros estão fazendo com Cristo. Não é assim? E o que nós fazemos com Cristo? Quando fala lá em Hebreus, né? Deus falou: a gente vive pecar deliberadamente, a gente não se importar com Deus. Por que muitas vezes a nossa fé ela é tão facilmente abalada? Não é assim? Às vezes a gente está com um propósito, a gente coloca um propósito: olha, meu propósito vai ser esse, e não passa da segunda, não é? Não passa da segunda, e às vezes a gente começa a se afastar. Então, irmãos, o que Deus ele tem colocado no meu coração por algum tempo já é isso. Como está a sua vida, Alexandre? Você está avivado, ou se apostatando, ou se afastando, ou abandonando a fé? Como a igreja tem se comportado? A igreja, nós sentimos o desejo de vir ao culto no próximo domingo, e muitas pessoas vão falar: mas não significa que a gente tem que ir no culto todo domingo. Não é bom, irmãos, quando a gente está aqui louvando, né? A gente fala: um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Como é bom a gente se reunir e louvar a Deus. É como eu falei no início. Irmãos, em muitos países, eles queriam ter um momento assim. Hoje tem muitas pessoas que não vieram aqui, simplesmente porque está desmotivado, está cansado, um jogo, alguma coisa desse tipo, uma família, e assim por diante. São motivos. Não estou dizendo que às vezes a gente não vai estar tão cansado que às vezes a gente não vai
Mas o Gabriel ele tem gravado os cultos. E ele tem colocado, né, Gabriel, no YouTube. E às vezes eu fico pensando quantas pessoas têm curtido. Talvez eu não vim hoje ao culto, mas será o que o irmão Gabriel pregou hoje? Será o que aconteceu na igreja hoje? E é simplesmente ir lá e ele coloca no grupo de WhatsApp ou então no YouTube. Se você for inscrito, né, coloca lá inscrito. Até eu que sou ruim nisso, eu já sou inscrito lá, né? Coloquei lá e aparece mesmo, né? E aí eu vou escutando de novo a mensagem. Sabe por quê que isso é importante? Muitas vezes a gente coloca vários pregadores lá, né? Coloca o pregador tal. E o que a gente está se alimentando? Será que a gente tem se alimentado do que a gente tem pregado e vivido aqui na igreja? Ou eu substituo, eu não venho, mas também não vou lá e ouço, eu vou no outro, porque o outro é mais importante. Porque o Rodrigo Silva, o Nicodemos, esses são importantes, o irmão Gabriel não é importante. Né? Deixa o Nicodemos lá. E por que disso, né? Às vezes a gente precisa, irmãos. Eu estava falando na classe lá dos novos convertidos, essa importância da gente ter essa fixação, às vezes, quando a gente está estudando, e a gente sempre. Eu aprendi com o pastor João isso, né? O pastor João, ele vai martelando, né? Ele vai martelando, e acaba que a gente vai gravando muitas coisas, né? Nós somos os ricos dessa terra. Ele sempre fala, né? Então, assim, algumas coisas a gente tem que ir martelando. Quantas pessoas hoje não marcam mais a sua Bíblia? Certa vez eu estava marcando minha Bíblia no trabalho, eu coloria uma coisa aqui de vermelho, a outra ali de verde, né? De laranja. Cada coisa era um tema. Era importante para mim, porque eu achava mais fácil. E aí chegou um irmão muito espiritual e falou: você não pode fazer isso com a Bíblia porque você está sujando a boca de Deus. Eu levei um susto, irmãos. Que? Tinha pouco tempo que eu estava na igreja. Eu falei: como assim? A Bíblia é a palavra de Deus. Se você encher de papel, rabiscar, você está rabiscando a boca de Deus. Irmãos, eu quase fiquei em estado de choque. Gente, será que é? Mas sabe qual foi a importância disso que esse jovem falou comigo? Eu fui procurar na Bíblia. Não, peraí, deixa eu ver. Revirei a Bíblia para lá e para cá e eu não encontrei isso. Não encontrei que não pode marcar na Bíblia. O que eu encontrei na Bíblia é: a gente não pode acrescentar e nem tirar. Não falou que você. Hoje já tem as Bíblias que têm marcadas, né? Promessas, assim por diante, né? Mas, e você? Você tem marcado a sua Bíblia? Você tem. Esse é um ponto importante. Ou, né, pega um papelzinho e escreve. E o porquê disso? Irmãos, quando fala que a apostasia, chegará a apostasia e chegará o homem da iniquidade, irmãos, é só a gente olhar o que está acontecendo na nossa volta. O mundo está abandonando Deus. As pessoas falam assim: mas Jesus só volta quando o Evangelho for pregado em todos os povos. E será que já não foi? E será que já não está acontecendo a apostasia? E será que eu já não estou entrando nessa apostasia ao invés do avivamento? Será que eu tenho me afastado? Será que o mundo está me levando como uma onda? Será que eu tenho desejo realmente de estar aqui? Ou será que a minha mente está voando para lá e para cá? Às vezes, é assim, né? Às vezes o Gabriel está pregando e até eu, por isso que eu fico pensando. A mente da gente voa, isso é natural. Mas a gente tem que tentar, né? Tem que tentar, de vez em quando ele dá uns gritos que baixam por não, né? Mas a gente tem que tentar manter os nossos olhos, não no Gabriel, não no irmão Alexandre, não nos meus erros, se eu falei uma palavra errada, se eu engasguei na hora da leitura.
Aliás, eu não trouxe o óculos, essa Bíblia que é letra pequena, aí às vezes eu dei lá. Mas o que nós devemos nos ater é: será que a palavra de Deus tem feito na minha vida? Será que eu tenho obedecido? Ou será que eu erro porque os outros erram? Ou será que eu estou me afastando, me esfriando do caminho da verdade? Irmãos, então, essa palavra, Deus ele tem sempre tocado no meu coração. Nós temos momentos de tristezas em nossas vidas, de cansaço. Às vezes, quando a gente cansa do trabalho, do serviço da gente, a gente fica estafado e a gente fica por aqui. Aí o que a gente faz? Quando a gente tem coragem, né? Às vezes a gente tem medo, né? Mas quando a gente tem coragem mesmo, a gente fala: não aguento mais. Aí a gente fala e pede conta, né? Ou pede para ser mandado embora. Mas tem gente que tem fé, irmão. Trabalha 30 anos sendo humilhado, mas não sai do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é importante para ele. O trabalho traz o sustento. Mas por que a gente abandona Cristo com tanta facilidade? Ele não seria importante também? Ou ele não seria o mais importante na nossa vida? Então essa mensagem que Deus tocou no meu coração, para compartilhar com os irmãos. Nós devemos, irmãos, não olhar as falhas dos outros, mas como a palavra fala, nós devemos motivar os outros. Se você está espiritualmente muito bem, ajuda quem está mal, mas não acaba de derrubar aquele que está fraco, né? Porque senão ele se desvia por inteiro. E se a gente está se sentindo cansado ou desmotivado, sem a alegria da salvação, irmãos, acredito que a pior coisa que deve acontecer na vida de um crente é quando ele perde a alegria da salvação. É quando a salvação não é mais algo que eu sou salvo em Cristo Jesus e isso tanto faz. Isso é terrível, é o que está acontecendo, irmãos. Muitas pessoas falam assim: eu estou meio desviado. A gente sempre tem falado dos desigrejados. Eu estou desviado, mas se Deus quiser eu volto. Irmãos, se nós não vigiarmos, nós também cairemos nisso. E quando chegar o tempo de dificuldade, o tempo de tribulação, a gente não vai suportar. Porque o Senhor disse uma coisa. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que o justo pela fé viverá. Amém? Então convido os irmãos para colocar de pé, com louvor. A gente está exaltando a Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não
Santo Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, te enaltecemos. Pois Tu és maravilhoso, Pai, nós te adoramos pelo que Tu és, ó Pai. O Senhor é o nosso Criador, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia a cada dia sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, suportar as tribulações, ó Deus, que venha, Deus, sobre nós. Pai amado, precisamos do Teu amor a cada dia, da Tua graça e da Tua misericórdia para não sermos consumidos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, compreender essa palavra que o Senhor nos falou nessa noite. Que possamos, ó Deus, nos aproximar cada vez mais de Ti. Que possamos, ó Deus, estar motivando uns aos outros a permanecermos, ó Pai, firmes na Tua palavra, ó Deus, na Tua justiça. Perdoe as nossas falhas, ó Pai, pois são grandes contra Ti. Muitas vezes não fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor nos manda fazer e fazendo as nossas vontades. Que a Tua misericórdia nos envolva, Pai, que a Tua graça nos encha, Pai, de alegria da salvação. Para podermos, ó Deus, a cada dia nos aproximarmos de Ti, buscando o Senhor enquanto podemos achar. Pai amado, que a Tua igreja esteja tendo o retorno aos lares, protegidos pela Tua mão poderosa. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar completando esta palavra em nossas vidas, em nossos corações. Que aqueles que receberam, ó Deus, essa mensagem pelo YouTube, também, ó Deus, possam sentir, Pai, a Tua graça sobre suas vidas. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, uma oração silenciosa e